Lição 14. Todos gostamos de que façam as coisas por nós, de que nos deem as coisas. Provavelmente, todos nós reconheceríamos que já oramos, pedindo ajuda. Trata-se, é claro, de uma coisa natural nas questões humanas querer a assistência de outrem. O homem sente-se inseguro quando sozinho e quer a imagem do Deus Pai, ou a imagem da Mãe a fim de poder sentir-se protegido, poder sentir que pertence a uma grande família. Mas para que se possa receber, é preciso dar, antes. Não se pode receber sem dar, pois o acto de dar, a atitude de abrir a mente possibilita a você tornar-se receptivo àqueles que estão prontos a dar-lhe o que deseja receber. Quando dizemos dar, não estamos obrigatoriamente a falar de dinheiro, embora seja comum dar dinheiro, uma vez que para a maioria das pessoas isso é o que mais desejam receber. Dinheiro, na nossa época actual, significa segurança quanto às privações, alívio quanto ao medo de passar fome, libertação quanto ao pagamento de impostos. O dinheiro pode ser dado, e deve ser dado sobre certas condições, mas dar significa também dar de si, estar pronto a servir aos demais. Podemos e devemos dar dinheiro, bens, assistência ou consolo espiritual àqueles que disso necessitam. É preciso ver, mais uma vez, que se não dermos não poderemos receber. Existem muitas concepções errôneas a respeito de dar, esmola, pedir, e questões semelhantes referentes à chamada caridade no mundo ocidental. Parece que as pessoas imaginavam haver algo vergonhoso, algo degradante em terem de solicitar ajuda de outrem. Mas isso não é assim, de modo nenhum. O dinheiro não passa de uma mercadoria que nos é emprestada enquanto nos achamos sobre a terra, uma mercadoria com a qual podemos comprar felicidade e autoaperfeiçoamento, ajudando os outros com esse dinheiro, ao invés de guardá-lo ou entesourá-lo inutilmente em algum cofre. É esse, infelizmente, o mundo do comércio, onde a medida do homem se determina pelo dinheiro que tenha no banco e pelo espetáculo de ostentação que ele promova com esse dinheiro. O homem muito bem vestido, ou a mulher em iguais condições que dão para a sua própria satisfação, a fim de construírem uma fachada falsa, não são criaturas espirituais ou generosas, mas pessoas que gastam sem qualquer pensamento em dar, gastando egoístamente para que seu próprio ego se fortaleça. No mundo ocidental, um homem é julgado na medida em que sua esposa se vista bem, pelo tipo de carro que possua e dirija, pelo tipo de casa onde resida. Ele pertence a este ou aquele clube. Nesse caso, deve ser um homem de recurso, porque somente as pessoas milionárias podem pertencer àquele clube. Dizemos mais uma vez que se trata de um mundo de valores falsos, pois, e repitamo-lo sem cessar, de modo que vá ter ao seu subconsciente, nenhum homem ou mulher jamais conseguiu levar um só alfinete ou vintém, ou mesmo um palito de fósforo queimado para a outra margem do rio da morte. Tudo o que podemos levar é o que se ache dentro do nosso conhecimento, tudo o que podemos levar é a soma total das nossas experiências, boas e más, generosas e mesquinhas, que será destilado a tal ponto que apenas a essência dessas experiências permanecerá. E o homem que tenha vivido para si próprio, sozinho sobre a terra, embora sobre a terra talvez fosse um milionário, quando vai para o outro lado, encontrar-se-á em bancarrota espiritual. No Oriente é comum, é muitíssimo comum a visão da dona de casa que vai ter a porta ao final do dia, e ali encontra o monge de manto, com sua humilde tigela de esmola. Isso faz parte da vida no Oriente, a tal ponto que todas as donas de casa, e por mais pobres que sejam, providenciam ter alguma sobra de comida para ser dada ao monge mendigo que depende de sua generosidade. Considera-se realmente uma honra para a casa o facto de que um monge venha pedir-lhe sustento. Contrariamente à crença comum no Ocidente, entretanto, um monge não é apenas um parasita ou mendigo, não é um homem deambulante com medo de trabalhar, e que vive do que os outros possuem. Você sabe como são realmente essas situações que acontecem ao anoitecer no Oriente? 56. Suponhamos no Oriente, um país tal como a Índia, onde esse processo de dar aos monges é realmente comum, como foi na China e no Tibete, antes que os comunistas se apoderassem do poder. Vamos então examinar uma aldeia na Índia. As sombras da noite já caem e se estendem pelo chão. A luz adquire uma tonalidade azulado-purpúrea, as folhas dos baobás farfalham de leve, quando os ventos da noite descem dos Himalaias. Sem ruído, pela estrada empoeirada, vem um monge envergando roupas esfarrapadas,
trazendo consigo tudo quanto possui no mundo. Tem um manto, as sandálias nos pés, e na mão traz seu rosário. A bandoleira, passada pelo ombro, tem o cobertor, que lhe serve de cama. Mais outros pequenos pertences, que se encontram guardados no seu manto. Na mão direita tem um cajado, não para defender-se de animais ou de seres humanos, mas para que possa afastar os espinhos e ramos, que de outra forma impediriam a sua marcha. Ele também o utiliza para sondar a profundidade de um rio, antes de procurar atravessá-lo. O monge se aproxima de uma casa, e enquanto faz procura no peito do manto, e retira a sua tigela bastante usada, luzidia, uma tigela de metal que tem as marcas do tempo e já se tornou lisa de tanto uso. Ao se aproximar da casa, a porta é repentinamente aberta e uma mulher se apresenta em atitude respeitosa, tendo nas mãos um prato de comida. Com modéstia, ela olha, sem encarar o monge, pois isso seria uma impertinência, e olha para baixo, a fim de mostrar que é modesta, recatada e de bom nome. O monge vai ter com ela, e estende a tigela, segurando-a com as duas mãos. No Oriente, naturalmente, sempre se segura uma tigela ou copo com as duas mãos, porque segurá-los com apenas uma seria demonstrar desrespeito à comida, artigo precioso, pelo que vale a atenção das duas mãos. Assim sendo, o monge segura a tigela firmemente com as duas mãos. A mulher põe ali uma quantidade generosa de alimento, e depois se volta e afasta-se, sem trocar uma só palavra, sem trocar um só olhar, pois dar de comer a um monge é uma honra, e não um encargo. Alimentar um monge é pagar em pequena medida a dívida que todas as pessoas sentem ter contraído para com aqueles que se acham nas ordens santas. A mulher da casa acha que ela e a sua moradia foram honradas pelo facto de que aquele homem sagrado tenha batido à sua porta, e acha que foi rendido tributo à sua culinária. Fica pensando se algum outro monge talvez tenha dito palavras bondosas a respeito da alimentação que ela tenha proporcionado, e que mandou outro monge àquele lugar. Nas outras casas, as mulheres podem estar olhando com uma expressão de bastante inveja pelas janelas através cortinas, imaginando o motivo pelo qual não foram escolhidas para a visita do monge. Tendo a tigela cheia, o monge vagarosamente se afasta, segurando ainda o receptáculo com as duas mãos, e atravessa novamente a estrada, indo ter ao abrigo de alguma árvore. Ali ele se senta, como se sentou durante a maior parte do dia, e faz a refeição nocturna, a única do dia. Os monges não comem além do necessário, vivem de modo frugal e comem apenas o suficiente para manter o vigor e a saúde, mas não têm o bastante para se tornarem glutões. Uma quantidade demasiada de comida impede o desenvolvimento espiritual, e a comida demasiadamente rica ou os alimentos fritos prejudicam a saúde física. Se alguém se desenvolver espiritualmente, deve viver como fazem os monges, comendo o suficiente. Porém só isso, comendo com simplicidade para que o corpo fique alimentado, mas não alimentos ricos, de modo que a mente seja saciada e o espírito trancado no receptáculo de argila que é o corpo. Devemos explicar que o monge, tendo recebido a comida, não precisa sentir-se tomado de gratidão. Desde tempos imemoriais um modo de vida surgiu no Oriente. O monge é alimentado como direito, não é um mendigo, não é um encargo público, não é um homem irrequieto ou um parasita. Durante o dia, antes da refeição nocturna, o monge terá permanecido sentado, por horas seguidas, sobre uma árvore, à disposição de todos que o procuram, à disposição de todos os que necessitam dos seus serviços. Aqueles que estão a precisar do consolo espiritual terão vindo procurá-lo, querendo auxílio, bem como os que tenham parentes doentes, ou mesmo aqueles que desejam escrever urgentemente uma carta. Há, igualmente, alguns que vêm ver o 57 monge para saberem se ele tem alguma notícia de seres amados, em algum lugar muito distante, pois o monge está sempre seguindo a pé de uma cidade para outra, de uma para outra aldeia, atravessando os campos, atravessando o país de uma fronteira a outra. E o monge presta os seus serviços gratuitamente, seja o que for que lhe peçam, por mais tempo que tal serviço exija. É um homem santo e homem educado, sabe que muitos dos aldeões que necessitam dele e da ajuda que oferece prazerosamente não lhe podem pagar, pois são pobres demais, sendo certo e justo que, como foi preciso estudar para adquirir o seu conhecimento, e, como traz consolo espiritual às pessoas, não teve o tempo ou o direito de trabalhar.
manualmente e ganhar a vida. Assim é que se torna um dever, um privilégio e uma honra para as pessoas a quem ele haja ajudado que venham, a seu turno, ajudá-lo e paguem em medida pequena, com a comida da qual o monge necessita para manter juntos o corpo e a alma. Após a refeição, o monge descansará por algum tempo e depois, pondo-se em pé e limpando a tigela com areia fina, apanhará o seu cajado e seguirá pela noite adentro, muitas vezes, viajando sobre a luz de uma lua tropical brilhante. O monge viaja e vai longe, e depressa, dormindo pouco. É um homem respeitado em todos os países budistas. Também nós devíamos estar prontos a dar, para podermos receber. Nos dias da antiguidade, havia uma lei divina segundo a qual todos os homens deviam dar 1/10 dos seus bens, para que o bem assim se operasse. Esse 10º tornou-se conhecido como dízimo, tornando-se logo uma parte integral da vida. Na Inglaterra, por exemplo, as igrejas podiam taxar um dízimo sobre todas as propriedades, sobre tudo que uma pessoa possuísse. Tal dinheiro era dedicado ao sustento da igreja e proporcionava a remuneração dos titulares para que assim vivessem. É interessante observar que há uns 10 anos, escrito em 1965 na Inglaterra, surgiu uma série de processos nos tribunais, nos quais os proprietários hereditários fizeram grande agitação, a fim de que os dízimos impostos pela Igreja da Inglaterra fossem postos de lado. Os proprietários hereditários queixavam-se de que a obrigação de pagarem 1/10 de sua renda os estava a arruinar. Na verdade, estavam sendo arruinados porque não davam prazerosamente, uma vez que se não se der de boa vontade, é melhor não dar, em absoluto. Hoje em dia os padrões mostram-se bastante diferentes do que foram em anos idos. As pessoas não mais vivem de dízimos, e tampouco pagam dízimos, o que é uma pena. É essencial para quem quiser progredir espiritualmente, que pague o dízimo para o bem dos outros, e especialmente porque para o bem dos outros, traz muito benefício a quem o faz. Em suma, somente podemos progredir e ser ajudados, se ajudarmos os outros. Temos conhecimento de muitos homens de negócio, muito sagazes e sem grande inclinação espiritual, que prazerosamente dão 1/10 parte da sua renda pelo bem dos outros e, de modo ainda mais especial, para o seu próprio bem. Eles não o fazem por serem religiosos, mas porque a experiência comercial concreta e os seus livros de contabilidade lhes ensinaram que agindo assim, jogando o pão sobre as águas, ele volta multiplicado 1000 vezes. Os que emprestam dinheiro, e que em algumas partes do mundo são conhecidos como companhias financeiras, nem sempre são notados por sua espiritualidade ou generosidade. No entanto, se um só desses cavalheiros, emprestadores de dinheiro ou financiadores tem fé suficiente no dízimo, deve haver algo muito proveitoso no esquema, e sabemos que muitíssimos homens de negócio, gente bem-sucedida nesse setor, agem dessa maneira. As leis ocultas se aplicam tanto ao não espiritual quanto ao espiritual. Não importa se uma pessoa estuda muito e lê muitos livros espirituais, isso não a torna espiritual. Pode estar apenas lendo e enganando-se, levando-se a pensar que o é. O assunto que esteja lendo pode passar diretamente por seus olhos e desaparecer no ar, sem ter por um só instante ficado nas células de memória do seu cérebro, mas ainda assim tal criatura fará referência a si própria, chamando-se de uma grande alma, e acredita realmente que esteja progredindo. Na verdade, é em geral uma criatura cheia de si, e de todo indisposta a ajudar o próximo ainda, que se o fizesse, estaria a ajudar-se muitíssimo a si própria. Voltamos a repetir que é correto, adequado e proveitoso a pessoa dar ajuda a outras. Diga-se, de passagem, que isso traz grande ajuda à pessoa que dá. O dízimo significa, como dissemos, 1/10 parte. Significa também um modo de vida, porque quem dá também recebe. Enquanto escrevemos isso, estamos pensando em uma pessoa que recebeu muita ajuda, muita assistência, ajuda e assistência que custavam dinheiro, tempo e conhecimento especializado. Assim que um problema era solucionado para essa pessoa, outros surgiam como um largo bando de estorninhos num campo recém-semeado. Nós dissemos, para receber, você deve dar antes. A pessoa ficou muitíssimo ofendida e nos fez compreender que era generosíssima e fazia todo o possível para ajudar as outras, como os jornais do lugar poderiam atestar. O nosso argumento é de que se uma pessoa precisa ter as suas boas ações registradas nos jornais locais, nesse caso, tal criatura não está dando do modo correto.
Existem muitos meios pelos quais podemos dar. Podemos, além de dedicar uma 10ª parte da renda às boas obras, ajudar os demais nas suas necessidades espirituais, ou ajudá-los com o consolo necessário, quando lhes advêm os maus tempos. Ao dar aos outros, damos a nós mesmos. Assim como o negócio deve ter bom movimento, para poder prosperar, precisamos ter um bom movimento nas dádivas, em ambos os sentidos. Devemos dar para ajudar aos outros, devemos dar para que possamos ser ajudados. É inútil orar para que alguma coisa nos seja dada, a menos que demonstremos ser dignos, dando àqueles que necessitam. Pratique isso, pratique o dar. Decida o quanto pode dar, o que pode dar e como, e tendo determinado o modo, o motivo e a ocasião, ponham em prática. Experimente isso por 3 meses. Você verá que ao final de 3 meses estará compensado, quer espiritual, quer financeiramente, ou em ambos os sentidos. Pedimos que estude isso, e volte a estudar e lembre, dá, para poderes receber, joga teu pão sobre as águas.